Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast de política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e tô morrendo de frio, mas tô aqui com meu companheiro de viagem, meu querido Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé. Fala aí, Massaro, sempre na luta, com muito como sempre, esperando uma mudança do tempo, mas pelo jeito o inverno não quer deixar o Canadá, o Quebec. O inverno ainda tá por aqui e a gente tá na esperança que um dia vai ver o verão. Pois é, a marmota mentiu, é só o que eu posso dizer. Hoje é dia 23 de maio de 2025, a gente está gravando o programa de número 129, faz 7 graus na capital federal, meu Deus do céu, como tá frio. E era para ser primavera, né? Mas tamo aí. Você é novo no programa, é um prazer tê-lo na nossa companhia, a gente espera que você goste. E para você que já é nosso ouvinte, é um prazer, como sempre, ter você de volta aqui. A todos os nossos patronos, a gente quer mandar um grande abraço para você e lembrar que quem não é nosso patrono, você pode se juntar a gente. A gente tem no Patreon e tem o Apoia-se, são opções que você pode se juntar e dar uma ajuda para a gente continuar mantendo esse projeto. Sabe que tudo isso aqui é feito sem suporte financeiro de ninguém, então só vocês e Deus que sustentam a gente. Então, só o último recadinho se você quiser dar uma olhada, se você estiver assustado com o tamanho do programa, dê uma olhada na minutagem, tá lá no seu tocador de MP3 ou no nosso site, no canadagora.com, ou também tá lá no YouTube, você consegue ver a minutagem e pular pro bloco é bom, pro bloco que você mais tem interesse. Então, sem mais, vamos para o programa. Amariusque Ademare. Então a gente começa nosso giro pelo país, começando sempre pelas notícias federais. E a primeira notícia é que um relatório militar do Canadá que vazou mostra que muitos novos recrutas estão saindo rapidamente. A dificuldade em recrutar novos membros tem sido uma preocupação significativa para as Forças Armadas do Canadá, que enfrentam uma escassez de até 14 mil pessoas qualificadas. Embora o recrutamento seja o foco, a retenção também é um desafio, especialmente em funções técnicas críticas. Muitos novos recrutos deixam as forças devido a atrasos no treinamento e dificuldade em se ajustar à vida militar. O relatório interno vazado revela que 9,4%, quase 10% do contingente dos novos membros saíram durante o ano fiscal de 2023-2024. Problemas com falta de instrutores, equipamentos e instalações de treinamento agravam a situação. O fechamento de um escritório do Departamento de Defesa Nacional, responsável por estratégia de retenção, prejudicou ainda mais essa meta. Comandantes das Forças Armadas reconhecem o problema e buscam parcerias externas, mas a implementação de planos de retenção tem sido insuficiente. Algumas iniciativas, como o Programa de Experiência Naval, têm se mostrado positivas e permitido que recrutas experimentem antes de se comprometerem permanentemente. Então, tá faltando gente e quando tem, o pessoal sai. E reclamam que lá na América do Sul o soldado tem que ficar pintando rodapé, né? Mas não deve ser verdade. E pra quem não sabe, né, se você é residente permanente, você pode fazer parte do exército canadense, entendeu? Se você abrir lá, melhorar a situação lá, se você é residente permanente, você pode também fazer parte do exército canadense. Só que o grande problema que vai ter é justamente
que a gente tem visto que tem complicado muito a situação. O Carney, ele praticamente copiou toda a questão de segurança militar dos conservadores. Eu até vi um negócio engraçado outro dia falando assim, o Mark Carney copiou o programa dos conservadores e muitas coisas. Aí o cara comentou assim, tá bom, então eu não quero nenhum conservador reclamando mais do Carney. Olha aí, mano, mas tudo bem. Mas é um problema enorme que a gente tem, ainda mais sabendo das questões que a gente tem aí, geopolítica. A gente viu recentemente o Carney está disposto a ajudar a aumentar o budget na questão da OTAN, do militarismo. Então, parece que um forte investimento na questão do exército vai ser feito aí com o novo ministro Mark Carney. Será que vai rolar um projeto Arma X? Vamos ter nosso Wolverine agora? Ele já existe, né, mano? O Wolverine já existe, né, meu? Ele ainda tá tecnicamente escondido ali na televisão, mas nossa Arma X já existe, fica tranquilo. E a China emerge como principal cliente do petróleo canadense enviado via o Trans Mountain Pipeline. Em junho de 2024, dados de rastreamento de navios indicaram que a China se tornou o principal cliente do petróleo canadense exportado pelo ampliado oleoduto Trans Mountain. Essa mudança no fluxo de petróleo está relacionada à guerra comercial dos Estados Unidos e impactou as relações com o Canadá e as sanções sobre países como Rússia e Venezuela. O Canadá, quarto maior produtor de petróleo do mundo, isso mesmo, o Canadá é o quarto maior produtor de petróleo do mundo, busca diversificar seus mercados de exportação, reduzindo a dependência dos Estados Unidos. O projeto de 34 bilhões de dólares aumentou a capacidade de oleoduto para 890 mil barris diários, permitindo a exportação dos mercados da costa oeste dos Estados Unidos e da Ásia. No último ano, as exportações canadenses para fora dos Estados Unidos aumentaram quase 60%, atingindo um recorde anual. A maior procura de petróleo canadense pela China é influenciada por sua intenção de diminuir a dependência do petróleo russo e venezuelano. A Trans Mountain Corp planeja expandir ainda mais a capacidade do oleoduto para atender a demanda asiática crescente. Então, você que acredita realmente que o Canadá, que ficou aí 10 anos na mão do Trudeau, que ia ser aquele, verdezinho, que ia acabar com os combustíveis fósseis, está aí. A gente continua como o quarto maior exportando agora para nada mais nada menos que China, mano. A China é nós. Eu falei, cara, que a solução para essa treta com o Trump aí é a gente entrar no BRICS. No Canadá entrar no BRICS, aí vai virar o Cabrix. Acabou. Aí o negócio vai ficar bom. Cabrix. Grandes streamers argumentam na audiência da CRTC que não deveriam ter obrigações de conteúdo canadense. Um grupo representando grandes empresas de streaming, como a Netflix, argumentou que não deveriam ser impostas regras de conteúdo canadense aos streamers, diferenciando-os das emissoras tradicionais. Durante uma audiência realizada pelo regulador de radiodifusão do Canadá, a Motion Picture Association do Canadá, a MPA, defendeu que o regulador seja flexível ao atualizar a definição de conteúdo canadense conforme o ato de transmissão online. Essa nova lei determina padrões mais brandos para serviços online e estrangeiros. A MPA Canadá enfatizou que não é realista esperar que streamings globais contribuam da mesma forma que emissoras canadenses. No debate, a empresa Chorus sugeriu que as exigências de financiamento de conteúdo canadense fossem uniformes para emissoras tradicionais e plataformas online, propondo uma contribuição de 20% da receita. Atualmente, streamers são obrigados a contribuir com 5%, enquanto emissoras em inglês destinam 30% a conteúdos canadenses. A CRTC também discute ajustes sobre as posições criativas que contam para a definição do conteúdo canadense. E eu vou deixar a minha crítica de sempre aqui, que a gente está bloqueado. Você que é canadense, você não consegue ver a gente na plataforma do seu Zuckerberg lá, porque a gente está bloqueado por causa da lei de adequação canadense. Isso aí, muito triste. E aí tem muita... E a gente vê cada dia passando, pelo menos aqui no Quebec, eu vejo sempre, de vez em quando, fechando salas de redações e esse dinheiro não tem chegado ainda, tem se discutido muito quem vai usar, quem vai fazer parte desse dinheiro aí, mas tem muitas salas de redações diminuindo, lógico, em detrimento das novas realidades aí das mídias. Então, forçar um pouco
esse negócio do conteúdo canadense é muito complicado, porque são empresas privadas. Tem a Crave, eu tenho o Crave, você entra lá, ele tem lá a parte em inglês, francês, Quebec, você entra lá, tem tudo conteúdo quebecois, mas o ponto é que o governo não deve, sou de acordo que o governo tem que, principalmente aqui que a gente mora no lado francês, só tem, eu entendo tudo isso, mas é muito complicado você forçar o gosto da população. Então tem que ser mais na questão do que eles vão produzir, se isso é realmente bom, e competir com um algoritmo que é super potente é muito difícil, porque às vezes eu vejo no meu algoritmo vem coisas da Suécia, já assisti uma vez uma série da Suécia, uma da Alemanha, mas a Coreia tem uma potência muito grande, eles conseguem realmente, você entra no Netflix, pelo amor de Deus, vem de série coreana, então assim, vai ter que se achar uma maneira para mexer com isso daí, em vez de simplesmente colocar lei sobre isso, que é um pouco mais complicado, eu acho. Pé, confessa aí, você é dorameiro, né, Pé? Você assiste dorama coreano, né, velho? Não assisto. Pé, você é dorameiro, né, Pé? Tem duas coisas, uma coisa que eu sempre odiei no mundo, desde quando eu vivia lá no Brasil, era a novela. Tudo que me espelha um pouco novela me irrita. Você não assistiu nem Renascer, Pé? Cara, eu odeio novela. Se tem uma pessoa... Mano, pense num cara, velho, que é como aquele anão lá, o chatão lá dos 7 anos, como é o nome dele? O Zangado. O Zangado, velho. Pense num cara pé da vida com novela. Cara, eu não vou entrar na discussão que é muito longa, questão filosófica, mas não tinha nada que me tacava mais numa facada no rim, que era quando eu chegava para trabalhar ou para a escola, quando eu era moleque, eu via pessoas falando de novela e Big Brother, velho. Eu sei que tem sucesso, tem gente que gosta, mas eu nunca vi nada, na minha humilde opinião, mais inútil e mais manipulativo que novela. Enfim. Big Brother é triste, mas nós podemos entrar numa briga sobre novela. Não, a gente pode dar na vida, mas não, mas... Eu sei que eu vou perder, porque o meu argumento é uma bosta, porque eu era um influenciado pela mídia. Não, esse não é o ponto. O ponto é que funciona, porque o ponto é que eu acho que as pessoas precisam disso. Eu acho que a televisão é um chiclete pro olho. Todo mundo às vezes precisa de um chiclete pro olho, principalmente com a camada de informação que a gente recebe. Porque como eu tô sempre na mídia, eu sou um fissurado por informação, mas eu tenho uma capacidade diferente de consumir mídia. Eu sei que uma pessoa normal, que tem um dia a dia corrido no Brasil, em outros países que tem uma dificuldade enorme de ter um momento de prazer, eu sei que a novela ou Big Brother é um chiclete pro olho. O cara precisa daquilo, porque senão o cara pira. Se você for acompanhar a notícia como ela é no dia a dia, ela pira. Então, por isso que eu falo que é a minha humilde opinião. Entendo quem assiste, quem gosta, não tenho nada contra, não julgo, continuo assistindo suas novelas, mas a minha percepção sociológica e manipulativa do que é a novela, do que é o Big Brother, pra mim não tem nada de bom naquilo. Mas eu sei que é um mal necessário. É o que eu falo, é o chiclete pro olho. Tem gente que não adianta você sentar, chegar em casa 9 horas da noite, depois do dia que as pessoas tiveram, de assistir um documentário estruturado sobre a história. Não, isso não existe. O cara precisa realmente sentar, esvaziar o cérebro dele, e a novela serve pra isso. Mas um dia a gente pode entrar num debate mais longo que isso aqui. E o embaixador dos Estados Unidos disse que o país está aberto a fazer negócios com o Canadá em meio à guerra comercial. O embaixador dos Estados Unidos no Canadá, que é o Pete Hostra, ele afirmou no encontro do G7, que está acontecendo em Ottawa, que os Estados Unidos continuam abertos para negócios apesar das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump ao Canadá. O Extra destacou a disposição dos Estados Unidos em negociar com parceiros internacionais enquanto Trump insiste em manter as tarifas. Nikki Haley, ex-rival de Trump nas primárias republicanas e é ex-embaixadora da ONU, reiterou que o interesse dos Estados Unidos em negócios globais, apesar do ambiente comercial instável provocado pelas tarifas. Haley descreveu o período atual como dores de crescimento do comércio, que previu que essa fase passará. Ela aconselhou líderes empresariais a serem cautelosos antes de reagir a grandes mudanças geopolíticas. Apesar das tensões, ambos os representantes americanos encorajam a continuidade nas relações comerciais com os Estados Unidos. Haley não abordou diretamente o papel de Trump, mas mencionou seu afastamento da segunda administração com o presidente. Porque o ponto que está acontecendo isso tudo é que, assim, o Trump, velho, ele está tentando reescrever a nova ordem mundial geopolítica comercial. E o problema para mim tudo isso vai ser quando esse
maluco sair fora para tentar colocar isso no lugar. Porque ele tá fazendo tanta zoada, para não falar outra coisa, que quando as pessoas acordarem para ver o rombo que deu, mano, para voltar ao que parecia um pouco antes vai dar muito trabalho. E as pessoas não têm consequência disso ainda, porque não viram os resultados. Mas vamos ver. Você vê que o cara inventou agora que ele quer o Golden Dome? Então, o Golden Dome. Golden Dome. Mas você sabe que o Golden Dome, cara, é interessante porque quando o Reagan tentou fazer o Star Wars lá... Era Star Wars, não era? Era Star Wars. Esqueci o nome, mas era alguma coisa do Star Wars. É que ele tentou fazer isso daí, foi justamente isso que arregaçou a Rússia, né? Porque a Rússia estava na corrida armamentista e eles não tinham dinheiro para acompanhar. Tudo bem que era uma ideia maluca do Reagan, mas ele acabou ferrando a Rússia financeiramente. Enfim, que deu um pouco uma gelada na Guerra Fria ali naquele momento. Mas o Trump, ele é isso, não? O interessante do que eu acho do Trump é que para lidar com um cara desse é que nem você lidar com uma criança mimada, cara. É igualzinho você lidar com uma criança mimada. Você que tem um ego muito grande. Um dia ele fala, eu quero o Dom. Aí as pessoas estão começando a entender, daqui a pouco ele esquece isso. Outro dia ele fala, não, porque eu quero eu quero deportar todo mundo. E cada dia ele muda de ideia, porque cada dia ele quer um brinquedo novo, cada dia ele quer um docinho novo. E as pessoas estão chegando naquele ponto, tá bom, deixa ele falar. Que nem o próprio Carney falou, não, a gente tava sabendo disso, mas ninguém entra em detalhe, porque o cara sabe que ele vai entrar daqui a pouco, vai ver um outro brinquedo e vai querer outro brinquedo, então ele vai virando um pouco esse café com leite aí. E o Canadá agora tem um ministro da inteligência artificial. É um ministro com inteligência artificial, ministro da inteligência artificial, enfim. Evan Solomon foi empossado como o primeiro ministro de inteligência artificial e inovação digital do Canadá. Eu tive que rir dessa parte porque a frase não ajuda, né? Porque diz que ele tem inteligência artificial. Enfim, voltando aqui. Ainda não está claro qual vai ser o escopo das suas funções, mas o papel parece ser abrangente, tocando vários aspectos da economia e segurança nacional. O governo, liderado por Mark Carney, quer usar a inteligência artificial para promover a inovação econômica, incentivando empresas a adotarem essa tecnologia e criando a infraestrutura necessária. O desafio de Solomon inclui acelerar a adoção da inteligência artificial no setor privado, onde o Canadá tem ficado para trás em comparação com outros países, apesar de ser um líder em pesquisa. Há também uma preocupação em reter talentos e propriedade intelectual do país. A plataforma liberal destaca a importância da infraestrutura da inteligência artificial canadense como centro de dados para garantir a soberania econômica. Solomon vai ter o desafio adicional de regulamentar a IA com legislações adequadas, que devem ser introduzidas no parlamento para proteger a segurança e confiança dos cidadãos. Eu tenho algo a dizer sobre isso, porque é a minha área, eu trabalho bastante com compliance, segurança e essa parte de inteligência artificial e cloud, o raio que o parta. Uma discussão que eu estava tendo outro dia é que eu tenho que dar o braço a torcer em dizer que o Trump estava certo. Assim, o país que tiver o domínio da inteligência artificial vai estar na frente. E tem uma razão simples para isso. Chama-se energia. Então, para você poder rodar essas máquinas aí, todos esses agentes, essa linguagem, esses LLMs que tem no mercado, você precisa de energia, você precisa de muito poder computacional. Então não é à toa que ele está subsidiando a construção de data centers da Amazon, do Google e os cambal, que vão garantir que o país tenha recursos para isso. Onde isso está funcionando? Então, por exemplo, você já dava a perceber que essas grandes empresas de cloud, eles estão começando a ter problema para se expandir em regiões como a Europa ou outros cantos da Ásia. Por quê? Porque não tem energia. São países que eles têm baixa produção energética, que a grande maioria é baseada em petróleo ou carvão, e que não provém energia suficiente para esses data centers. Então, o Canadá ele tem um potencial desgraçado para poder hospedar toda essa infraestrutura. A gente só precisa ter um investimento adequado para isso. Então, imagine, cara, se você só olhar a produção hidrelétrica do Quebec, já te dá um potencial espantoso de você poder estar hospedando esses data centers. Tem todo o impacto ecológico dessa história?
Tem, e não é pouco, porque quando você vai começar a gerar energia para esse troço, você consegue ver que vai ter impacto na transmissão, na geração, e também, dependendo do meio que você utilizar, do descarte do subproduto, né? Mas que é um potencial miserável que o Canadá vai dando um tiro no pé se não se agilizar. Para mim, acho que é. E a reflexão que eu faço nisso tudo é que, principalmente aqui no Canadá, se discute muito no Canadá, no mundo inteiro, que a água vai ser a grande guerra próxima aí pelo recurso e tal, mas a inteligência artificial e a tecnologia realmente estão se colocando até na frente disso daí, porque quem controlar isso aí realmente já está acontecendo, né? A gente já está vendo o que pode ser feito. Enfim, não é à toa que tem muita gente se batendo, e o fato de colocar alguém, espero que competente o suficiente no assunto para poder fazer alguma coisa, porque está indo de uma maneira tão rápida para quem acompanha isso. Quem acha que a inteligência artificial está só no chat GPT, meu amigo, você não tem a menor noção por onde o mundo está se direcionando. É incrível como nas áreas de banco, de indústria, em todo lugar, a inteligência artificial tem ocupado um espaço enorme. Estava vendo uma discussão outro dia sobre música, inclusive, que agora tem aplicações que você pode criar sua música e você paga. Se você paga uma merreca por mês, você tem direito aos direitos autorais dessa música. Então, ou seja, se você fizer um hit de inteligência artificial, e todo mundo está usando, não tem jeito, por mais que tem gente falando, não, vamos devagar, esquece, isso não para, isso está indo muito mais rápido que a Revolução Industrial, e as pessoas não vão parar, e quem chega na frente, quem vai dominar o mercado, tem jeito. E o Zelensky pede pressão sobre a Rússia durante o primeiro encontro presencial com Carney. O primeiro-ministro Mark Carney encontrou-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Roma, nas vésperas da instalação do Papa Léo XIV, e antes da cúpula do G7, o Carney sediou agora aqui em Kananaskis, em Alberta, nesse mês de junho. Zelensky solicitou o apoio de Carney para aumentar a pressão global sobre o presidente russo Vladimir Putin para um cessar-fogo incondicional. Durante a reunião, Carney reforçou que a paz não pode ser alcançada sem o apoio total da Ucrânia. Zelensky aceitou o convite para participar da cúpula do G7 em meio a esforços para o desfecho pacífico para a guerra da Ucrânia iniciada com a invasão russa em 2022. Carney também se reuniu com líderes europeus como a Ursula von Leyen e Giorgia Meloni para preparar o terreno para a cúpula, além de participar da missa inaugural do Papa Léo XIV. Carney aproveitou a ocasião para reafirmar a posição do Canadá como líder mundial e continuar a construção das relações com a Ucrânia. Duas coisas, cara, que eu acho interessante. Primeiro, o primeiro ponto do Carney. O Carney, por ser do Partido Liberal Progressista, ele é um católico que vai na missa todo domingo, e ele fez questão de ir visitar o Papa. Então, primeira coisa, se fosse conservador, todo mundo ia falar, mas o cara não, eu sou católico. Mas enfim, é justo um detalhe que eu vou ficar levando do mesmo jeito até o fim. E outra coisa é que o Zelensky, cara, lógico, eu não sou especialista da área, a gente sempre recomenda os sites e os podcasts da galera que manja disso, mas a situação está cada vez politicamente mais difícil para o Zelensky. A gente sabe que ele, infelizmente, não vai aquele ímpeto, aquela garra que se via no começo já diminuiu bastante. Muitas pessoas morreram tanto do lado russo quanto do lado da Ucrânia. Já se virou realmente uma coisa complicadíssima. As pessoas perderam muitas vezes na Ucrânia a vontade de lutar. Então, assim, o Putin está vencendo pelo cansaço. E, para finalizar, entrou aí o que tem que ser dito, foi a capacidade de prever a Rússia da relação da comunidade internacional. Porque tudo que foi tentado, ele estava preparado, e todas as ações que foram tomadas até agora não surtiram pouco ou nenhum efeito sobre o Putin. Então, o Putin, quer queira, quer não, ele está ganhando essa guerra. O preço que isso vai custar de vidas e gerações na Rússia, isso é outra questão, porque a gente sabe como funciona a coisa numa ditadura, mas o Zelensky, e pelo jeito, ele tem se visto cada vez menos uma possível resolução do jeito que ele queria. Ele vai ter que acabar cedendo, infelizmente.
fazendo uma piadinha aí, não com a guerra, mas com o primeiro-ministro. Outro dia essa semana eu vi um cara chamando ele de o mais conservador dos liberais. Exatamente, cara. E falando nos liberais, e dele de novo, o primeiro-ministro Mark Carney disse que vão apresentar um orçamento neste outono. O primeiro-ministro anunciou que o governo federal vai apresentar um orçamento, justificando que é mais prudente e eficaz não apressar a elaboração de um orçamento imediatamente. A decisão veio após críticas à ausência de um orçamento na primavera, optando por uma declaração econômica mais abrangente no outono. Carney argumentou que não há muito valor em adiantar um orçamento em um período tão estreito, especialmente com um novo ministro de Finanças. No curto prazo, o governo vai focar na remoção de barreiras comerciais interprovinciais e na implementação de um corte de impostos para a classe média. Carney também abordou a questão imobiliária, afirmando que a prioridade é aumentar a oferta de moradias para estabilizar o mercado e torná-lo mais acessível. Medidas como a redução do GST sobre novas construções e o incentivo aos municípios para cortar taxa de desenvolvimento estão sendo consideradas. Essas ações visam reduzir o custo das novas habitações nos próximos anos, beneficiando os compradores. Então, até onde eu vi das ações do cara, ele está naquela assim, bom, comprei um carro velho, então eu preciso que esse troço dure até o final do ano. Então eu vou ver o que eu posso fazer para manter esse carro velho funcionando sem quebrar. E daí, quando chegar o final do ano, eu vou pedir dinheiro para poder comprar um carro novo. Então, ele está com um monte dessas medidas assim, de veja bem, vamos conversar e vamos se orientar. E antes de deixar você falar aí, eu descobri, resolvi ler, né, fazer esse hábito tão importante. Descobri que o Harper também fez isso daí em um dos governos dele, né? Ele também não teve um orçamento no começo. Então, isso é só para quem fica achando assim, sei, o Carney está fazendo essa coisa sozinho. Não é exclusividade do Carney estar fazendo um negócio desse. Já tiveram outros primeiros-ministros que fizeram coisas parecidas, né? Mas o interessante do Carney é que você falou que ele é o mais conservador dos liberais, que o ponto é que ele vai ter uma certa dificuldade para governar, porque ele tem muito que aprender ainda da questão política, aquele pife político ele não tem. Ele é um cara que vem de banco e ele está acostumado com o serviço privado e exige-se muita habilidade e adaptação para se trabalhar na máquina pública. E outro ponto que eu quero falar é que o Carney, ele falou que não ia, e a gente, quando ele diz que vai ter um orçamento no outono, tem que fazer uma pequena recapitulação aqui, porque o ministro de Finanças é o Champagne, ok? O François Philippe Champagne é o ministro de Finanças, e quando o Carney ganhou, ele é o ministro de Finanças, e aí todo mundo queria saber, ok, agora a gente quer saber qual que é o estado de finanças do Canadá. Como a gente sabe que a situação está muito ruim porque o Trudeau deixou um rombo enorme da dívida, o que o François Philippe Champagne falou? Não vai ter orçamento até a primavera do ano que vem. A gente vai fazer talvez um update ali, um mise à jour, um update, uma atualização. Cara, não tem problema. Uma atualização aí, talvez no fim do ano, mas a gente vai fazer. A gente está focado com o discurso do trono, com o gabinete, mas não vai ter. E o François Philippe falou: não vai ter atualização. Só que todo mundo falou: mas espera aí, a gente precisa ter uma ideia de o que está acontecendo. Eu mesmo, quando na outra vez comentei sobre isso, falei: eu entendi a estratégia pelo sentido que talvez ele tenha olhado como economista super respeitado que ele é e super capacitado. Ele falou: para fazer um orçamento meia boca que eu não vou conseguir me explicar, eu não vou fazer. Então foi isso, essa foi minha leitura da outra vez. Só que agora, quando ele vem e fala, não, vai ter, aí você já, complicou, porque você tem o seu ministro de Finanças que está falando que não vai ter, você corta a moral, porque quer queira, quer não, você tira um pouco do respeito do seu ministro, falando, não, vai ter sim, eu vou querer uma coisa que você tinha falado que não ia ter, porque eu não acho que o Philippe Champagne ia falar alguma coisa desse, principalmente um ministro gabaritado, experiente como ele, sem ter tido falado com o primeiro-ministro. Então, demonstra um pouco de falta de sincronia entre eles. Pode ser só o começo,
pode ter sido uma gafe mínima, mas começa a dar indícios de que o problema talvez seja mais embaixo. Talvez como ele queira governar, qual que é a liberdade que ele vai dar para os ministros e até que ponto, porque ele convocou os ministros, teve a tão esperada reunião para os ministérios, que o que acontece? Geralmente quando ele forma o ministério dele, ele manda uma carta para os ministros. Por quê? Porque é ali que o ministro sabe quais serão as prioridades dele. O ministro sabe, então, se eu sou ministro da ecologia, qual que é a minha prioridade? Só que ele fez, geralmente tem uma carta para cada um. Ele fez uma carta para todo mundo com 7 argumentos. Ele falou que qualquer projeto que passar tem que passar nesse risco aqui. Diminuir o Estado, gastar pouco. Só que assim, aí você chega, a ministra que aprovou, que foi a ministra da natureza. Tá, mas o que eu faço com isso? Então assim, pode ser uma adaptação? Pode ser... A gente não sabe, ainda não conhece o estilo dele, mas de novo, o canadense votou, deu um cheque em branco para uma pessoa que ele não conhecia. Então essas surpresas vão acontecer ainda, talvez mais pelo caminho. Isso é o que eu acho. Você tá devagarzinho, está dando aquelas cutucadas, né? Devagar e sempre, né, meu? A taxa da inflação cai para 1,7% em abril, impulsionada por preços mais baixos de energia após remoção do imposto de carbono. Em abril, a taxa de inflação no Canadá caiu para 1,7%, influenciada pela remoção do imposto sobre o carbono, enquanto a inflação subjacente, que exclui itens voláteis como combustíveis, subiu acima de 3%. A queda nos preços do petróleo bruto também contribuiu para essa desaceleração. Apesar disso, alimentos e serviços de alimentação tiveram alta de preços com aumento de 3,8% comparado ao ano anterior. Esse aumento nos preços dos alimentos foi impulsionado por produtos como os vegetais frescos e a carne, assim como por refeições em restaurantes. O economista-chefe do BMO, Douglas Porter, observou que a baixa nos preços da gasolina mascarou uma situação inflacionária complicada com custos crescentes e alimentos e automóveis, possivelmente devido a tensões comerciais. A expectativa era que o Banco do Canadá cortasse a taxa de juros devido ao fraco crescimento econômico previsto para 2025, embora novas avaliações sobre a inflação possam adiar essa decisão. Ou seja, quem mora fora do Quebec está pagando menos gasolina, mas continua pagando caro na comida, e quem mora no Quebec está pagando caro na gasolina e pagando caro na comida. Pronto, resumiu. Dureza. E a última notícia, tá juntado no seu bingo. A Bell diz que os serviços foram totalmente restaurados depois de uma interrupção generalizada em Ottawa e Quebec. Na manhã dessa última quarta-feira, usuários de Ontário e Quebec relataram uma grande interrupção no serviço da Bell Canadá. A empresa comunicou que uma atualização afetou alguns dos seus roteadores, mas rapidamente reverteu a mudança para restaurar os serviços, descartando qualquer incidente de cibersegurança. Cerca de 133 mil reclamações foram registradas por volta das 9h30 da manhã, principalmente relacionadas a problemas com conexão de internet fixa e móvel. Até o meio da tarde, algumas pessoas ainda experienciavam problemas. Especialistas explicam que uma atualização equivocada pode causar um efeito dominó, desativando dispositivos em cadeia e demandando tempo para recuperar o sistema sem causar danos adicionais. Após a grande apagão da Rogers de 2022, reguladores exigiram que empresas de comunicações canadenses, incluindo a Bell, reportem grandes interrupções em até 2 horas e acordaram em fornecer assistência mútua durante desastres. A Bell Canadá e outras empresas agora estão comprometidas em evitar novas ocorrências desse tipo. Pergunta que eu faço, você acha que as pessoas aprendem? Você está fazendo uma porcaria dessa? Cara, a minha vida, meu dia a dia é brigar com as pessoas para verificar se existe um plano de contingência, um plano de rollout condizente. E eu não posso. Se eu começar a falar, eu vou começar a xingar. Então eu vou ficar calado aqui. Obrigado, Bel. O japonês vai morrer, vai ter um ataque cardíaco aí. Ainda bem que sua esposa tá aí do lado, senão já socorre o homem, mano. Puta merda, essa Bel. Tem uma madrugada. É isso aí. Assim a gente fecha nossas notícias federais e a gente começa o nosso breve giro pelo país com British Columbia, Alberta e Manitoba. A gente já volta.
beautiful British Columbia. Então, British Columbia, né? A primeira notícia é boa. Porque a MEC está de volta sob propriedade canadense depois de 5 anos de gestão dos Estados Unidos. A Mountain Equipment Company, a MEC, especializada em equipamentos para atividades ao ar livre e sediada em British Columbia, voltou a ser a propriedade canadense após ser vendida em 2020 para Kingswood Capital Management, uma empresa americana, gerando críticas de membros que se sentiram traídos pela mudança de controle. E agora foi readquirida por um grupo de investidores canadenses liderado por Tim Gu, destacando um renovado compromisso com a identidade e soberania canadense diante das tensões econômicas e comerciais com os Estados Unidos. Como um escalador, eu só posso dizer obrigado. Que eu sempre adorava. Era meu domingo no parque. Era passear na MEC e ficar vendo essas paradinhas. Louco. Agora, notícia importante, prestem atenção, porque essa notícia é importantíssima, porque o Clube de Sumo de Vancouver tem como objetivo empurrar o esporte antigo para os tempos modernos. Eva Yu tornou-se competidora de sumo após se apaixonar pelo esporte, participando de eventos inclusivos como Sumo Sunday no Canadá, que promove o sumo para pessoas de todas as formas e tamanhos, desafiando o estereótipo de que o esporte é apenas para pessoas de porte mais voluminosos. Então, ou seja, se você curte o esporte, isso é verdade mesmo, cara. Quando você se vê no Japão, lá não é só os gigantão que faz sumo, não. Tem gente que não é. Tem toda uma técnica ali, é lógico. Que se o cara tiver um pouco mais de volume ali na massa corporal e pegar eu que peso 20 kg molhado, vai dar um problema, mas o barato é louco, o processo é lento. Então, para quem tá em Vancouver, aí ó, sumozão. O velho estilo agora moderno, mano. O negócio é doido. Mas você tá ligado que esses caras lá são grandes, mas os caras são músculo puro, né, velho? Não, o músculo aqui é uma técnica. O cara tá mais saudável que muito halterofilista, aquele cara lá, mano. Os caras são zica, velho. Os caras são uns monstros. Já testou o sumô, Massaro? Cara, eu fazia sumo quando era pequeno na escola de japonês, mas é uma paradinha, assim, eu não tenho muita massa, né, cara? Sou peso. Uma coisa que tem dois esportes que a vestimenta me impede o uso. Um é o sumô, porque o fio dental do sumô não dá, mano. Aquele fio dental dos malucos, mano, na boa, não consigo. E eu tenho uns brother que faz bicicleta e aquele shortinho fofinho no fundo também não dá, mano. Não, mas tem que ter, senão usou. Eu falei, não dá. Então, tem esportes que a vestimenta acabam me impedindo de evoluir na atividade. Mas é largo aquele negócio, cara. É um fraldão, na real. Não, Marcelo, não dá. Não entra? Não adianta. Como a gente fala em inglês, não adianta sugarcoat o bagulho. O negócio é jeca, mano. E tem que ter, porque ali na lateral que o cara faz a pegada, né? Cara, tem que ter o bagulho ali pra pegar, pra levantar o cara pra jogar fora do bagulho Honda, mas não dá. Mas o puxadão é pesado, velho. Eu posso dizer que quando você é erguido assim, não vira um cuecão, mas nossa, cara. Eu ia falar, mano, parece o cuecão que a gente fazia quando era moleque nos brothers que tava vacilando. Cuecão! Não dá, mano. Não dá, deixa quieto. Alberta, the Wild Rose Country. Alberta, terra da Dona Daniele. E a primeira é que o Instituto de Tecnologia do Norte de Alberta interrompeu 18 programas em meio a pressões financeiras. O NAIT vai pausar 18 programas devido ao aumento dos custos e queda na matrícula de estudantes internacionais, impactando alunos que planejavam ingressar em setembro, enquanto busca garantir programas relevantes e sustentáveis. Educação internacional tá pegando para todo mundo, e Alberta não é diferente. Isso aí. É isso aí, mano. E ela, a primeira-ministra de Alberta, está fazendo uma reestruturação do seu gabinete e divide alguns portfólios de saúde. A primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith, que não é mais minha amiga, anunciou uma reestruturação no gabinete, criando novos portfólios de serviços de saúde e alterando as responsabilidades ministeriais, incluindo a troca do Ministério de Relações Indígenas como parte de uma estratégia para reduzir tempos de espera na saúde e enfrentar questões de saúde mental e vícios, além de adaptá-lo às novas circunstâncias políticas. Ou seja, ela está sempre procurando a parada para estar em evidência. Dona Danielle. E a Alberta,
Um proprietário testemunha 37 mil libras de lixo removido de propriedade alugada por suposto estuprador em série. Richard Manta, de 61 anos, está sendo julgado por uma série de crimes, incluindo agressão sexual e sequestro de 7 mulheres em Calgary, e seu julgamento foi retomado após interrupções devido à substituição de advogados e a um derrame que ele sofreu, enquanto o proprietário da propriedade onde ele morava testemunhou sobre as condições deploráveis dos locais. Que coisa. Não, brincadeira não, hein? E a contagem de casos de sarampo em Alberta superou 500 casos e os médicos estão realmente preocupados. Em menos de 3 meses, a Alberta registrou mais de 500 casos de sarampo, despertando a preocupação quanto à rápida disseminação do vírus e a possibilidade de mortes infantis, especialmente entre aqueles não vacinados, enquanto especialistas e profissionais de saúde pedem maior adesão à vacinação para prevenir desfechos graves. Capitão Obvious. Cara, olha... alguém tinha dito que durante a pandemia lá do Covid que as pessoas tinham que se vacinar porque a próxima grande onda podia ser um troço tão simples quanto sarampo. Alguém tem que lavar a boca, porque o cara falou, olha, e as pessoas não escutaram, né? Friendly, Manitoba. Friendly, Manitoba. E a primeira notícia bacana, acho que vai ser bacana para todo mundo, porque os farmacêuticos da província em breve vão ter a capacidade de prescrever medicamentos para controle de natalidade e HIV. O ministro da Saúde, Uzoma Assaguara, anunciou que a província implementará rapidamente mudanças para permitir que farmacêuticos prescrevam anticoncepcionais, um passo que visa expandir a autoridade prescricional dos farmacêuticos e facilitar o acesso desses medicamentos para a população, especialmente para aqueles sem acesso a médicos de cuidados primários. É um troço que eu não entendo. No SUS, você entra lá, você não precisa nem ter médico. Você vai lá, você pega a camisinha, você pega anticoncepcional. Não tem todo esse sofrimento. Aqui você precisa de um médico de família para poder prescrever um troço, para você ir na farmácia para poder pegar o negócio. Mano, falando de zelo burocrático, eu vou ter uma do Quebec que tu vai pular da cadeira. Né? Chegando lá o ponto. E continuando aqui na nossa boa e velha, na bela província de Manitoba, a alfabetização financeira faz parte do novo currículo de matemática de Manitoba, que visa preparar os alunos para a idade adulta. Manitoba está introduzindo um novo currículo obrigatório de matemática para o 9º ano, visando preparar melhor os alunos para cursos avançados e a vida adulta, com integração de elementos de alfabetização financeira e implementação completa prevista para setembro de 2027. Tá aí, mano. É isso, porque a gente sabe que a cultura de falar de dinheiro ainda é um tabu, aqui no Quebec não é diferente, e as pessoas precisam realmente os jovens precisam ter essa alfabetização muito cedo, porque depois não é fácil hoje em dia, principalmente aqui, a gente vive muito de crédito e as pessoas não têm uma real noção de como fazer um budget, de como controlar. Não tem. Muitas pessoas vivem cheque por cheque e sem ter enfim, é muito complicado isso e eu acho fantástico colocar isso desde pequena. Pelo menos se é obrigatório, o cara não vai poder falar que nunca ninguém explicou pra ele essa psoroca. Exatamente, tirou as palavras da minha boca. Por isso que eu coloquei essa notícia e falei, pô, finalmente alguém está pensando, né, cara? Não tá louco. Parabéns pra Manitoba. Vai entrar lá no Good Vibes dessa semana, só por causa disso. E a gente fecha nossas notícias de British Columbia, Alberta e Manitoba e a gente segue para Ontário e a Belle Provence. A gente já volta. Ontario, a place to grow. Fordlândia. Então, a primeira notícia, né, cara? Chegamos aqui em Ontário e a primeira notícia é que, veja só, você vai poder beber em parques públicos em Ottawa a partir desse verão.
talvez. Ainda esse mês, os vereadores da cidade de Ottawa vão considerar 2 opções para permitir o consumo de álcool em parques públicos. Uma identificaria parques específicos para consumo pessoal com restrição e a outra testaria o consumo em um piloto de julho a outubro, apesar das preocupações levantadas pela polícia e saúde pública sobre segurança e saúde. Cara, Toronto fez isso, né? Agora Toronto você pode beber nos parques e tal. Assim, eu não... Por quê? Sabe dizer? Por quê? Assim, você bebe, eu bebia, assim, muito raramente eu bebo, assim, em eventos muito específicos, mas, assim, cara, tem restaurante já, tem a sua casa, tem bar, tem lugar... O parque, em geral... É um lugar para você ir com a família, para você se divertir, para você fazer esportes, né, para você se movimentar. Eu acho que não tem necessidade de você abrir o consumo do álcool em parque. Isso é a mesma coisa. Você permite que o pessoal fume em parque? O pessoal olha e fala, não pode. Então por que você precisa? Então, cara, eu acho que não precisa. Mas, então. Também não. Acho que não precisa. Mas eu sou enviesado, porque realmente eu não bebo nada. Eu sou aquele cara chato, né? Aí uma vez os caras falavam assim, mano, mas você não bebe, não funciona, você vai na festa pra quê? Eu falava, pra comer. Eu vou pra comer. Quando eu vou, meu negócio é comer, velho. Eu gosto de comer. Mas beber e fumar essas coisas nunca foram minhas praias. Nunca serão, porque agora que eu tô velho, então piorou, né? E mais de 170, de novo, novos casos de sarampo foram relatados em Ontário dessa vez, elevando o total para quase 1.800. O número de casos de sarampo em Ontário aumentou para 1.795 desde o início do surto em outubro, com a maioria dos infectados sendo pessoas não vacinadas e a região de Southwestern, incluindo os condados de Oxford e Elgin, sendo as mais afetadas. Então, de novo, tem que explicar o capitão óbvio. Se não vacinou, vacilou. Vamos se vacinar. E a última de Ontário, o CRA vai cortar 280 empregos, especialmente em Ottawa e Gatineau. O CRA, o Canada Revenue Agency, ou a Agência de Receita do Canadá, nossa Receita Federal, está demitindo cerca de 280 funcionários, principalmente nas cidades de Ottawa e Gatineau, como parte de um ajuste orçamentário e devido a desafios financeiros resultantes do término de programas temporários e iniciativas de economia de custo. Então, se a Receita Federal está cortando gente... Imagina, né, velho? Imagina. Se abrace porque tá feio. Não, mas assim, durante a pandemia contrataram muita gente no CRA. Muita gente. Principalmente para aqueles programas temporários de ajuda. Peraí. Não, você tem que refazer sua frase. Durante a pandemia, o Trudeau duplicou o tamanho da massa salarial do Estado. Pronto, agora você continua. Obrigado. Ainda tinha gente desse período aí. Eu acredito que a grande parte do pessoal está sendo cortado ainda é desses programas. Quebec City, je me souviens. Chegou lá, Pé. Agora, toda sua. Mano, Quebec é nós, mano. Porque, o Quebec, velho, mano... Vocês que tem dúvida, vem trocar ideia comigo com o Quebec, cara. Porque cara, inclusive ontem, cara, eu sou muito zoado, cara. Eu gosto de trocar ideia, eu gosto de ir onde tá os separatistas, tá ligado? Eu já fui em lançamento de livro de cara que escreveu sobre os caras que são separação do Quebec. Ontem eu tava num evento também que tinha um monte de separação. Eu acho mó barato trocar ideia com os caras, mano. Eu gosto dessas coisas. Porque o Quebec é outro mundo, velho. Se você não conhece o Quebec, se você não fala francês, se você mora aqui, cara, e você não fala francês, cara, você não sabe o que você tá perdendo para conhecer o Quebec no profundo. Mas vamos lá, porque o Quebec vai impor cotas de língua francesa em gigantes do streaming. A proposta da Lei 109, que foi apresentada pelo ministro da Cultura, Mathieu Lacombe, exige que plataformas de streaming online como Netflix e Spotify implementem cotas para aumentar a visibilidade e acessibilidade de conteúdo de língua francesa, garantindo
interface em francês por padrão e negociando medidas e alternativas para atender às obrigações enquanto abordam potenciais desafios comerciais internacionais. Então, ou seja, ele apresentou o projeto Lacombe essa semana, que é o processo que eles chamam de découvrabilité, ou seja, a descoberta, facilitar a descoberta do conteúdo francês. Foi bem aplaudido, foi bem recebido pelo mercado, porque geralmente, realmente, a gente sabe que quem manda é os algoritmos fazem o que eles querem, porque as pessoas que acham que escolhem o que estão vendo não estão escolhendo nada, e a gente sabe que o Quebec, como sendo a única província francesa, acaba sofrendo esse mar aí do inglês. Mas por outro lado tem a questão que assim, o diabo tem uns detalhes. Você querer fazer uma lei sobre isso, beleza, mas como você vai controlar isso em empresas internacionais? Como você vai fazer isso se as pessoas não estiverem a fim de assistir? Como você vai, pior ainda, se as empresas não cumprirem, o que você vai fazer? Ou você acha que o Google, a Crave, o Netflix está com medo do Quebec chegar, nós vamos pegar? Não tá, entendeu? Assim, é uma lei que vai ajudar de uma certa maneira, mas é legal, mas na prática eu quero muito ver como isso vai funcionar na prática, porque na prática não tem como. O Crave faz isso, você pode colocar lá quando você entra no Crave, tem na parte francês do Quebec. Você já vai lá e tem lá as séries, os documentários do Quebec. Você pode fazer isso? Pode, mas o problema é como você leva, como você expõe isso para os jovens, principalmente. Porque hoje só quem tem cabo é velho. Já começa por aí. Ninguém assiste televisão. Entendeu? Ninguém assiste televisão. Os jovens vão tudo no streaming. Quando vão no streaming, eles vão o quê? No que tá pegando em qualquer lugar do mundo. Se o algoritmo tá falando que é uma série coreana que tá, é isso que eles vão assistir. Então, assim, tem que se aumentar muito o investimento na produção, porque o que o Quebec acaba sofrendo é por quê? Porque enquanto você tem a produção, um certo número de produção em francês, você imagina a tonelada que é feita em inglês. Então, ou seja, é como você colocar uma gota de groselha em 7 litros de água, entendeu? Vai sumir com o tempo, porque é muita coisa. Então, e os jovens daqui do Quebec sofrem da mesma influência que sofre qualquer jovem no mundo, no Brasil mesmo. Já vi amigos meus, como já mencionei aqui, uma amiga de a filha de um amigo meu que morava lá em Campinas, estava aprendendo coreano porque ela assistiu uma série que ela... Então, assim, não tem mais controle, é muito complicado. É válido chegar e falar, não, eu quero aumentar, oferecer, mas é uma luta muito grande, porque você está lutando com os gigantescos aí que a gente já viu, não estão nem aí porque os governos decidem, que eles são muito maiores que os governos. Quebec é meu, baby. Quebec é meu. E um deslizamento de terra no centro de Quebec engole uma casa e força evacuações. É isso mesmo que você ouviu. Um deslizamento de terra em Saint-Monique criou uma cratera de 300 metros, destruiu uma casa e forçou a evacuação de moradores, mas nenhum ferido ou desaparecido foi registrado. Autoridades investigam a causa e a Cruz Vermelha está auxiliando os evacuados. Eu me pergunto, será um kaiju andando embaixo do Quebec? Assim, é o kaiju quebecois? Mano, isso, ele é 300 de largura, mas é 700 de... Eu sei que o bagulho é um espaço enorme, velho. É muito grande. E o tiozinho da casa aqui, o tiozinho, ele tava na casa, aí ele acordou no meio da madrugada. Ele falou, mano, caramba, tá mexendo o bagulho aqui. Aí ele pega a mulher dele, põe no carro e fala, vamos avisar as pessoas que acham que vai acontecer. E ele sai, velho. Mano, mas você tem ideia? São 700 metros por 300, cara, enorme. E aí, quando deu o Brufrunfu, o irmão dele que mora no terreno do lado, olhou lá e falou, não viu a casa, não viu os carros, falou, meu irmão morreu. E aí depois o irmão dele ligou pra ele, mas foi assim, o cara deu, foi muito assim, na madrugada ele levantou e saiu. Mas se você vê as fotos do lugar, é impressionante o tamanho. Parece que caiu um meteoro. Sabe aquele de filme que o meteoro cai, faz aquele esparraco todo? É exatamente a mesma coisa. Incrivelmente. Negócio, uma imagem impressionante. Mas você me explique que raios aconteceu, velho? Porque eu tô vendo os buracos. O que eles estão falando é que o terreno ele é próximo de um rio. E pelo fato de ser argiloso, e aí parece que deu um efeito aí parece que já estava dando indícios de que teria esse problema. Então estão investigando ainda a causa, mas parece que foi essa questão toda aí da proximidade do terreno. E é uma região que na década de 50, não muito ali próximo, já teve um outro evento parecido com esse nos anos 50. Então vamos esperar para ver aí. Mas o cara, mano, quando não é seu dia, mano, não é seu dia. Fica tranquilo. Você não vai antes da hora, irmão. Você não vai antes da hora.
E a polícia do Quebec, ela abre... aqui mesmo, né? Investigação sobre o colapso de um canteiro de obras. Isso é um outro problema que teve enorme aqui, porque um colapso de um canteiro de obras em Blainville, aqui em Quebec, resultou na morte de um trabalhador identificado como Alexandre Parry e deixou 3 pessoas feridas, enquanto uma investigação de negligência criminal e uma análise da segurança no local estão em andamento. É que também os caras vão construir um prédio e aí eles cavucaram assim para fazer o estacionamento e fizeram um muro, sabe aquele muro de não sei se o nome é esse, mas muro de arrimo que segura assim. Cara, e de repente, cara, isso desceu, velho. O cara tava ali trabalhando, ele foi soterrado. E tem vídeos do momento em que você vê os carros tudo descendo, assim. Foi assim, de novo, mas essa parte também parece que o terreno era argiloso. Estão investigando agora, não posso falar o que é, não tem ainda o relatório pronto. Mas parece que o terreno tinha alguns problemas ali para fazer aquele buraco lá. E agora estão se investigando, mas foi, infelizmente, nesse caso, morreu uma pessoa, o cara tinha 31 anos. Novo, e o terreno deslizou ali, foi pro vinagre, engoliu o carro, engoliu um monte de coisa. Feio mesmo a imagem também. Cara, isso me lembrou uma situação que rolou aqui faz uns anos atrás. Estamos construindo um prédio ali perto do centro, um prédio alto do caramba, e cavaram um buraco gigantesco, monstruoso. E tinha um cara trabalhando lá durante o inverno, né? O cara tava trabalhando lá naquele buraco e tal. O cara morreu, sabe como, velho? Uma estalactite de gelo caiu em cima dele. O cara foi empalado com uma estalactite monstruosa. Eu lembro quando saiu essa notícia, eu falei, minha nossa senhora, que maneira desgraçada de morrer, velho. Mas você tem que ficar esperto no Quebec. Aqui, às vezes você tá andando, eles colocam até a placa assim, ó, possível queda de gelo. Você não sabe o que vem, mas você tá andando ali embaixo, desce a pedra, mano. E ainda no Quebec, a doença de Lyme continua a aumentar e as mudanças climáticas são parcialmente responsáveis. Os carrapatos de pata negra, principais transmissores da doença de Lyme no leste do Canadá, têm se expandido em Quebec devido ao aumento das temperaturas causadas pelas mudanças climáticas, levando ao aumento do número de casos, enquanto especialistas alertam sobre a necessidade de adaptação e prevenção, dado que as infecções estão se tornando endêmicas em regiões do sul da província. Cara, tem um troço que me deixa cagado de medo, é esse tal dessa doença de Lyme, velho. Nossa. Zica mesmo. E aqui no Quebec, no sul aqui da província, é onde mais pega, mano. E o Frank Zampino, que é um ex-político de Montreal, testemunha em sua própria defesa em um julgamento por corrupção. O Frank Zampino, que é ex-presidente do Comitê Executivo de Montreal, negou envolvimento em um esquema de manipulação de licitações de contratos municipais durante seu julgamento por corrupção. Tá vendo? Aqui tem isso também. Alegando que nunca participou de tais atividades. Tá vendo? Eles também falam a mesma coisa também. Enquanto o Ministério Público acusa de operar um sistema onde empresas de engenharia dividiram contratos públicos em troca de doações ao seu partido político na época, que era a União de Montreal. E isso aí, eu só quero deixar 2 notícias aqui também que me incomodaram aqui. Não que me incomodaram, mas que eu vi aqui no Quebec, que eu falei assim, mano, nós estamos vivendo num mundo que a gente não sabe mais onde vai parar. Primeiro que tem o antigo prefeito do Plateau, quem conhece, que é o ele é... Como é o nome dele? Ele é... Luc Lavoie? Luc Ferrandez. Ele é um antigo prefeito conhecidíssimo aqui. Ele foi prefeito do Plateau de Montreal e ele falava que ele queria encher o saco dos carros. Que ele era todo progressistinha, queria acabar com os carros mesmo no Plateau. O negócio era plantar árvore. Ele tem um lado social muito forte. Ele é muito desse lado progressista. Só que ele saiu da política e ele agora tem uma empresa. Ele tem uma emissão de rádio bem conhecida aqui que ele faz. Só que aí, mano, tem cara que realmente... Acho que a reflexão do cara vai além do normal. O que ele fez? Ele estava no programa de rádio dele nessa semana e começou uma discussão, porque aqui no Quebec, eu falei semana passada, a gente teve um caso de uma menina que tem um problema mental grande, ela estava na casa dos outros e acabaram prendendo a menina, não tinham onde colocar, levaram a menina para solitária, enfim. E eles falando desse caso aqui, o que ele mencionou, cara... Ele mencionou durante a programação dele lá que estava na hora, segundo ele, era para fazer um debate de sociedade, um debate da sociedade, mas ele falou ali que era a hora que os pais das pessoas que são
que tem uma dificuldade intelectual enorme, que acaba sendo um peso para os pais, deveriam dar esse direito dos pais a um comitê de especialistas, e eles poderiam ordenar ali a morte dessas pessoas que têm uns handicap muito pesado, para liberá-las, as pessoas, e ao mesmo tempo sulagir, nossa, agora eu perdi a palavra em português, mas aliviar as famílias, meu. Tipo assim, o cara comentou isso na rádio, cara, meu, que deveria se propor uma ajuda medical de morrer, mas só que o foco da ajuda medical de morrer é justamente que a pessoa tem que estar em condições de decidir. Caso contrário, você está matando uma pessoa. E aí, meu, deu um mó bafafá aqui, meu, nosso o couro começou a comer todas as instituições que ajudam pessoas que tem um handicap pesado, tudo. Fala, meu, o que é isso? O cara tá propondo coisas da época enfim, foi todo um debate aqui essa semana. Ele falou, não, aí tentou dar aquela nhanhanhé, mas ele falou assim, porque pegaram logo o áudio lá, e ele realmente mencionou que seria um debate da sociedade, ou seja, de péssimo mau gosto, pegou muito mal, não sei se vai ter consequências ou não, mas assim, foi bravo campeão, mano, você propor isso, cara, é realmente você ter um cérebro de amendoim de propor esse tipo de coisa. E um outro caso que eu falei que você ia pular aqui em relação a essa questão da burocracia, que é outra, bravo campeão para isso também. Porque assim, para resumir, entendeu? Você imagina a situação, isso aconteceu em dezembro agora, de 18 de dezembro, mas agora que eles soltaram a notícia, enfim, por causa das questões jurídicas, o policial, entendeu? Um policial, ele chega, uma criança, um bebê de 6 meses está ali em choque anafilático. O policial, o que ele faz? Ele corre na primeira farmácia e pede aquele EpiPen, um negócio para quem tem crise. Você sabe o que eu tô falando? Eu esqueci, não sei se o EpiPen é o nome no... Sim. Enfim. Aí ele vai lá só que a farmacêutica, mano, o que ela faz? Aí fala, não, até um minuto, não. Você é policial? Mas não é assim, não. E aí ela começou, cara, a falar, não, que não pode, que não sei o que. Conclusão, ela falou, não, mas tem que preencher o relatório, que eu tenho que encontrar o paciente. E o cara, não, porque eu preciso... Deu aquele bafafá todo. Ela falou, não, porque tem que questões burocráticas, tem que preencher, tem que pagar o negócio. Conclusão, o policial saiu de lá, não teve o EpiPen, teve que ir em outra farmácia. Conclusão, a criança tá bem, falaram que a criança tá bem, mas a farmacêutica, mano, agora tá sendo acusada no criminal, porque ela recusou de dar um EpiPen pros policiais que tentavam salvar o bebê. Então agora ela tá com um problema sério, porque ela recusou isso, tá tendo todo um processo contra a cidadã. Vamos ver no que vai dar, porque lógico, né, o bebê tá tranquilo, sem sofrer, mas... E foi na farmacêutica lá, meu, agora ela tá na roça. Só que aí, quando a ordem dos farmacêuticos começaram a fazer o processo dela, como por azar, né, ela tá em burnout, então ela não pode sofrer o processo porque ela não está em condições de saúde para se proteger, de se defender. Então, mas você imagina, bravo campeão, porque ela chegou e falou, não, como assim? Vai pegar o bagulho e levar? Não, mas tem a criança morrendo, não interessa, né, assim. E aí foi engraçado, né? É engraçado porque a criança está bem, mas aí a advogada dela estava dando entrevistas hoje para tentar defender o indefensável. E aí ela falou assim, não, é porque tem que ver, mas como que essa ordem foi dada para ela? Será que ele dá informações porque dá um EpiPen para uma criança de 6 meses? Não é a mesma coisa dar para uma criança de 6 anos? Tem que, tipo, você vê a questão jurídica que você vê para onde ela quer chegar. Mas o interessante que eu achei, você chega um policial fardado falando que precisa salvar um bebê, e se ele tomou uma decisão que a farmacêutica falou que não e não deu, e agora tá aí sentindo aí. Bravo campeão, e vamos ver no que vai dar. Bravo campeão, né? Quebec é nós, mano. Quebec é nós, mano. Tá aqui, mano. Que pérola, velho, pela madrugada, cara. Enfim. Outro dia eu vi alguém reclamando de algo parecido. Tá ligado? Quando tem vindo uma ambulância, você tem que puxar o carro pro lado, né? Pra poder pra ambulância passar. Aí alguém tava justificando, nesses programas de rádio aí, né, que eu tava ouvindo, disse assim, mas se eu tiro meu carro e se eu faço isso e arranho meu carro, a ambulância vai pagar? Eu falei, mas é muito espírito de porco, um desgraçado desse, né? Pela madrugada, cara. Puta. É por isso que a sociedade tá assim. Vem, meteoro. Puta. O cara reclama do Trump, né? Aí o Trump errou.
Enfim, e assim a gente fecha Ontário e Quebec e segue para as províncias marítimas no último bloco de notícias desse programa. Então a gente já volta. Newfoundland and Labrador. Come home. Newfoundland. Então, e a notícia é que o vencedor do Canada Got Talent, Jacob Lewis, foi recebido em casa como celebridade local. Jacob recebeu o Canada Got Talent e foi recebido com entusiasmo em seu retorno a Butlerville, Newfoundland, onde ele celebrou sua vitória ao lado da comunidade que o apoiou em sua jornada ao estrelato e ao prêmio de $1 milhão. Você assiste esse negócio? Eu não assisto o negócio Got Talent, velho. Não, eu não gosto. Eu assistia no começo, mas eu parei de assistir porque o que eu gostava, na verdade, porque todos esses programas eles tinham no começo uma... Eles aceitavam os caras zoados. Eu gostava de ver os zoados. Sabe o cara, tipo assim, mano, o cara não tem o que fazer. Eu vou lá e... Mano, eu acho... Mano, como o cara fica 3 pra chegar lá e fazer isso? Agora o negócio ficou muito profissional. Você vê que a qualidade da galera é enorme. Assim, é um outro nível. Então eu não gosto mais. Eu gosto da zona. Eu gosto da zoeira. Aí esse era o meu chiclete. Eu sentava com a minha esposa. Não, vamos assistir. Aí eu gostava só quando vinha... Mano, eu ficava imaginando. Mano, o cara ficou, mano, naquela filona desgraçada. O cara deve ter pedido hora de trabalho. Aí o cara chega lá pra ter 2 minutos pra fazer isso, velho. Mas enfim, agora depois que profissionalizou, eu parei de assistir isso aí. New Brunswick, peut un des places. Être, ici on le peut. You're listening to the greatest hits from the 70s. Stay tuned. E agora nós vamos pra New Brunswick. Já, mano? Já. Estamos no Espírito Santo aqui, porque um fundo fiduciário ambiental de New Brunswick rejeitou 40% das candidaturas esse ano, em 2024. Gilles Lepage, inicialmente crítico do governo conservador progressista por não financiar permanentemente o Fundo Fiduciário Ambiental de New Brunswick, agora como ministro do Ambiente, ainda não apresentou um plano para garantir fontes de financiamento sustentável, enquanto o fundo continua a utilizar suas economias acumuladas, gerando preocupações entre grupos ambientais que dependem desse suporte para projetos comunitários. De novo, né, mano? Todo mundo gosta de usar o meio ambiente, que é aquela etiquetinha. Não, lógico, tem, claro, penso. E na verdade, ninguém tá nem aí com nada, mano. Vamos queimar o barato. Vamos queimar o planeta. Vamos destruir essa trolha toda. E o ministro da Educação evita perguntas à medida que mais cortes são revelados. A ministra da Educação, Claire Johnson, enfrentou críticas por evitar reconhecer que decisões orçamentárias do governo estão levando a cortes de emprego nos conselhos educacionais de distritos, com destaque para a eliminação de 25 posições de suporte para alunos com problemas comportamentais no distrito francófono sul, enquanto debates intensos continuam sobre se as mudanças devem ou não ser classificadas como cortes. Eita, nós, hein, cara? Tá comendo pra todo mundo, velho. Por dinheiro não tem, mano. Dinheiro não tem. Só. E a província ajudará mais de 2.500 famílias de New Brunswick com aluguel. O governo de New Brunswick vai investir 21 milhões para apoiar 2.500 famílias adicionais que enfrentam dificuldades para pagar o aluguel, como parte de um programa direto ao inquilino que visa reduzir a lista de espera para habitação subsidiada e ajudar moradores, especialmente em áreas de baixa renda, e permanecerem em seus lares. Good. Very good. Parabéns, New Brunswick. Continua sendo um lugar que eu defendo. E ainda boas notícias, porque um novo contrato assinado para 4.500 trabalhadores de lares de idosos. A presidente do Conselho do Sindicato das Casas de Repouso de New Brunswick revelou um novo acordo coletivo que inclui aumentos salariais anuais para mais de 4.500 trabalhadores de lares de idosos, alinhando seus salários aos dos profissionais de saúde e abordando questões de recrutamento e retenção no setor. Parabéns para New Brunswick. Essa semana tem boas notícias, né? Que coisas boas. Isso aí, cara. Nível, né, mano?
Isso aí. Eu vou defender muito quem cuida de idosos, porque eu tô chegando lá, né? Então eu vou precisar desse pessoal também. Eu já cheguei, mano. Já sou idoso já. Nova Scotia, Canada's Oceans Playground. E Nova Scotia? Chega aí, Pé. Chega aí. Nova Scotia, especialistas apontam anomalias em casos sem precedentes de crianças desaparecidas. A busca por Lily e Jack Sullivan, 2 crianças desaparecidas na Nova Scotia, foi retomada, levantando questionamentos sobre a condução do caso pela RCMP, enquanto especialistas apontam possíveis irregularidades em um desaparecimento que não segue o padrão típico de casos de crianças desaparecidas. Esse caso está muito interessante, cara, porque ninguém entende nada, ninguém sabe nada, e agora estão falando um pouco que foi a culpa da GRC. Aí, isso daí é aquele tipo de caso que a gente vai ver daqui 5 anos, um documentário que ninguém entendeu o que era, mas a gente vai ver, tentar entender Netflix daqui uns 5 anos que ninguém, porque foi muito estranho esse caso aí. E ainda em Nova Scotia, para fechar nosso hall de notícias, Halifax lança 60 novos ônibus elétricos em frota de trânsito. Halifax anunciou oficialmente os novos ônibus, resultando em uma economia anual de milhares de toneladas de emissões de carbono, como parte de um projeto de eletrificação de frota de 112 milhões que envolve a colaboração de todos os níveis de governo e busca expandir o sistema de transporte público com tecnologias verdes, incluindo a possível inclusão de células de combustível de hidrogênio. Olha, velho, célula de hidrogênio, velho. É pra lá que eu vou, mano. É o meu lugar. Falando, é Asa Atlântica, o negócio é Asa Atlântica, velho. Asa Atlântica, vou pra Asa Atlântica. A Dani não deu certo, né? Então vamos pra lá. E assim a gente fecha nossas notícias e a gente segue para a parte mais doce deste programa. Sugar Shack. Cabana Açúcar. E aí, você sabe que é doce. Doce é Brazilian Pastries. Então, se você já conhece a Brazilian Pastries, o que você está perdendo tempo? Vá lá, conheça as maravilhas dos docinhos e quitutes que eles fazem e não fique só na vontade. Você também pode encomendar todas as delícias que eles fazem. Então, eles têm doce, quibe, coxinha, bolinho de queijo, pastel, pão de queijo, empada. Tá com fome já, Pé? Tá com fome já? Sempre, mano. Sempre. Bom. E se você usar o código de desconto Canadá agora 5, você ainda leva 50% de desconto. Não, 5% de nossa, falei 50%. 5%. Calma. Você leva 5% de desconto na compra acima de $50. Nossa, quase ia ter gente me matando se eu fizesse isso, né? A dona dele ia me comer, assim, não é 5%, não é 5%. É que eu fiquei pensando em $50, 5%, a comida me deixou com fome. Isso aí. Vai lá no site dele, brasilianpastries.com, e use e conheça os produtos da Brazilian Pastries. E aí, Pé? Mano, vou te falar, assisti uma série que eu gostei pra caramba, que chama Long Bright River. Uma série que é uma policial de Filadélfia. É engraçado que essa policial, ela pesa, acho que ela pesa 10 quilos molhada, velho. Mas ela trabalha bem pra caramba, essa menina. E ela é uma policial que ela tá procurando a irmã dela, que é uma viciada de droga, assim, que tá desaparecida. Mas tem toda uma reviravolta, assim, no final. E, mano, sabe aquelas coisas que você... É aquele tipo que no final você fala... Mano, não acredito, velho. É o tipo de série que eu gosto. Bem no final você começa a descobrir uns bagulhos que você fala... que você não espera, né? Aquele que você fala assim, mano, não acredito que veio isso. E veio, muito legal, gostei da série. E assisti uma outra também, que é We Were the Lucky Ones, que é uma família polonesa, cara, muito legal. Que eles... a Segunda Guerra Mundial explode lá e eles estão lá acontece uma série de coisas, mas o engraçado é que tem, eu não vou dar o punch, mas tem uma conexão fortíssima com a nossa terrinha, o Brasil. Então, se você quiser ver lá, assista até o final, aí você vai ver a conexão que é muito legal com o Brasil. E eu achei a série muito legal, porque ele mostra realmente ali você... Mano, você sabe aquela série que dá... Vai acontecer os negócios, fica com a úlcera começa a pular, mano, as tripas começam a dar um nó com os acontecimentos. Muito legal, muito bem feito.
eu gostei também. We Were the Lucky Ones. E eu tô agora assistindo essa série, mais uma série também chiclete pro olho, que agora eu tô com um problema que quebrou de novo. Quebrei a terceira esteira, vou ter que comprar outra, minha terceira esteira que quebrou. Então eu não tô conseguindo correr vendo minha série, tenho que correr lá de fora, porque tá um pouco quente, meio frio. Mas eu vou ter que comprar, tão meio atrasado. Mas eu comecei a assistir uma série que é eu achei engraçadinha, que é Rookie. Você já viu que é um cara, mano, é um polícia, velho, que ele entra na polícia com 40 e poucos anos, velho. Eu comecei a assistir, mas mano, você não tem nada a ver, mas achei muito engraçada a série. É bem água com açúcar, assim, mas é legal de você ver a mentalidade do cara que ele entra na polícia, ele no meio de todos os recrutas, 20 e poucos anos, ele lá, tiozão total, tentando fazer as paradas lá, e acontece pra variar, sempre acontece uma merda com o cara, mas ele é muito engraçado, o ator é muito engraçado, eu tô achando legal pra caramba, que é Rookie. Rookie. Preciso. Rookie. Cara, eu assisti um documentário na Netflix e descobri que é uma franquia, a parte Untold. Tem um monte de Untold. E eu assisti esse aí, que foi o Untold Liver King. Eu já tinha ouvido falar desse cara, eu acho que esbarrei num desses vídeos alguma vez, mas ignorei. O cara, ele é um desses fitness influencers aí. O cara é grandalhão, barbudão, gigantão. Ele se conhecia como o Liver King. É o cara que dizia que você tinha que comer coisa crua. Você tinha que comer fígado cru, testículo cru. E você tinha que comer esse negócio. Então aí, porra, arrastou a família pra fazer esse negócio. Tá? A mulher e os 2 filhos lá. Parece eles comendo fígado e testículo de boi. Parece eles matando um boi lá e comendo, abrindo o bicho, pegando as partes, comendo ali mesmo. Cara, é meio assim, romântico, assistir com a família. É um negócio pra você assistir assim, é Natal, né? Aquele negócio de família pra você assistir. Aí, só que, assim, com a sogra, levar assim os sobrinhos, aquele sobrinho de 3 anos pra assistir, é maravilhoso. E só que o cara O cara virou influencer, né, cara? Criou essa cultura, começou a aparecer um monte de coisa. Só que eu vou dar spoiler, porque na real isso já aconteceu. O cara foi desmascarado e tal. Óbvio. E descobriram que o cara usava anabolizante, bababá. Mas contam toda a história de quem era ele e tal. É um documentário rápido, 1 hora, você consegue ver a parada. E como eu disse, faz parte de uma série, que é esse Untold. Então, muito interessante mesmo. Eu gostei de ver. Eu gosto de ver influencers se dando mal. Eu ia falar a mesma coisa, eu vou assistir só por isso. Mas bom, tem outras também, velho. Tem outros lá que eu vou. Agora virou minha série favorita, porque eu assisti esse negócio. Untold Liver King. Então vejam lá, é bacana. Programa de família pra você ver. Maravilhoso. Como sempre a gente diz, doe sangue, moçada. Sangue é um troço que você não paga, você pode fazer, e muitas vezes aqui no Canadá tem o blood.ca. Procure os lugares, você pode se informar onde, quando e como você pode fazer essa doação. Vá lá e não perca essa oportunidade. E se você estiver em qualquer outro canto do mundo, procure também um lugar para você doar sangue. É um ato de caridade, é um dever cívico que você deveria fazer. E aqui no Canadá também a gente vive falando sobre insegurança alimentar e como o troço está feio, que o pessoal está passando cada vez mais dificuldades, né? Aquele esquema de vender o almoço para comprar a janta. Se você puder, doe comida também. Tem o foodbankscanada.ca, tem vários lugares de onde você pode fazer isso. Então, lembrando aquele recadinho de sempre. Não fique doando açúcar, porque ninguém vai ficar comendo só açúcar. Ou óleo, né? Então, dê comida, uns enlatados que são não perecíveis. Depois de muito tempo sem reclamar, essa semana rolou um Bravo Champion que vai à farmacêutica de Quebec, que pela madrugada, né, cara? Não dá pra... A farmacêutica se recusou a dar a EpiPen lá pro policial. Então, Bravo Champion pra ela, pra fazer um negócio desse, parabéns. E o momento Good Vibe vai pra Manitoba. Manitoba, que apesar de Nova Scotia ter tido grandes... Foi um páreo duro, tem um Good Vibe dessa semana, porque Nova Scotia também teve uma parada muito boa, mas Manitoba recebeu o prêmio por estar investindo na educação financeira nas escolas. Então, esperamos que isso dê frutos e que seja um programa que seja expandido para o resto do país. As pessoas aprenderem, pelo menos, onde jogam o dinheiro.
Lembrando, se vocês quiserem entrar em contato com a gente está nas redes sociais da vida. Vocês sabem, tá tudo com o nome de Canadá Agora. Tá lá na rede do Zuckerberg, também no Blue Sky e também na rede do Kiko dos Foguetes, lá no X. Então você tá nessas paradas e no bom e velho e-mail, contato@canadagora.com. Deu, Pé? Deu. Então, pessoas, a gente espera que você tenha uma excelente semana. A gente vê semana que vem. Valeu. Tchau. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.